Olá, bem-vindo ao canal Leidos, eu sou o Lenart. Eu sou o Nox, voltei aqui depois de um hiato pra falar de Game of Thrones. Isso, É, vamos falar de Game of Thrones, mais especificamente da última temporada, né, Nox? é, E do último episódio agora. Mais um canal na sua timeline falando sobre Game of Thrones. tem bastante vídeo por aí, né? Mas como sei lá, foi uma série assim que foi importante, né? Acho que foi assistida no mundo inteiro, como se fosse uma novela. Eu achei importante deixar aqui um vídeo, né? Pelo menos um, falando do final. Uma novela é foda, hein? O pessoal vai hatear isso aí. É porque eu acho que é mais no Brasil, né? Que tem essa cultura de o pessoal ficar assistindo novela e ficar comentando e se reúne pra assistir, né? Assim, é. Você Acho que quer... futebol é mais assim pro mundo inteiro. A gente vai começar falando mais da última temporada, do último episódio, da última temporada especificamente. Que saiu agora, né? Falando 6 episódios. E eu acho que dividiu bastante a opinião das pessoas, ou nem tanto. Pelo que eu vejo na internet, a maioria das pessoas não gostou. E assim, a minha opinião é que eu fiquei meio neutro, sabe? Até porque eu li os livros até o quarto livro, né? Que eu acredito que seria mais ou menos ali na sexta temporada, até a metade da sexta. E depois eu parei de ler porque eu não queria, tipo, eu queria assistir a série primeiro, né? Só que agora nem faz diferença porque já ultrapassou os livros. Mas assim, eu acredito que esse hate todo seja mais em relação às pessoas que leram os livros, né? Porque eu acredito que os produtores, eles tentaram mudar várias coisas que aparentemente nos livros já meio que Uhum. estão pré-determinados. Eu também não sei o que o autor vai desenvolver, né? A partir desses próximos livros. Mas tem muita coisa que ficou meio que já subentendida que vai acontecer, né? Tipo, essa coisa do Azor Ahai, que é uma profecia, né? Que seria a pessoa que vai matar o Rei da Noite. E tem várias indicações que pode ser o Jon Snow ou a Daenerys, né? E não tinha nada assim relacionado com a Arya especificamente. Inclusive, acho que já falaram muito isso por aí, né? Os produtores falaram que já sabiam que seria a Arya que ia matar o Rei da Noite, né? Há 3 anos atrás. Então, já faz um tempo, né? Apesar disso, se não me engano, já tinha saído a temporada que a Melisandre fala, né? Que ela vai matar pessoas de olhos castanhos, verdes e azuis. Mas eles utilizaram isso, assim, pro plot twist, né? Eu até achei interessante, né? Porque o que eu tava esperando, uma das alternativas, né? É que essa profecia do Azor Ahai não servisse pra nada, né? Tipo, que eles mostrassem, assim, que na verdade, às vezes, essas profecias são só, sei lá, como lendas ou contos, né? Que elas não necessariamente precisam acontecer dessa forma. Porque era todo um ritual, né? Tipo, o Azor Ahai, ele teria que sacrificar uma pessoa, Sim. que seria a mulher dele, né? Que ele sacrificou na Longa Noite Antiga, nos livros, pra criar a Luminífera, que seria a espada lá pra matar o Rei da Noite, né? Que é aquela espada que o Beric tem, que pega fogo. E eu não sei se seria, sei lá, eu sei que existe magia nesse mundo, né? Tipo, nos livros é bem mais massivo isso, né? A série ela deixou um pouco mais alusivo, né? Tipo, tem magia, mas não é tão envolvente quanto nos livros. Eu acho que talvez seja até mais coerente pra série, né? Esse final. Não sei, assim, as pessoas podem discordar, né? Mas é justamente porque a série ela não inseriu tanto assim a magia como nos livros, né? Uhum. É que eu não li os livros, né? Eu, tipo, tinha começado a ler o Uhum. primeiro, mas daí eu parei. Eu tô esperando sair pelo É menos assim. o novo livro do Martin, é o sexto, né? Pra começar a É. ler. Porque senão eu vou ficar puto com isso. Mas esse negócio que você falou exatamente, cara. Às vezes uma profecia pode não significar nada. Eu acho que o George Martin já tinha falado disso, né? Que Uhum. tem a profecia, mas não se liga tanto nisso. Que é base... e essa daí essa segunda profecia que você coloca aqui, que é do Valonqar, né? Então, ela não é Uhum. citada na série, né, cara? Só nos livros. Então, a série não tinha. Não. Justamente essa profecia foi feita pela Meg Arran, né? Que é a bruxa lá que a Cersei viu quando ela Uhum. era pequena, né? E ela fala várias coisas pra ela. E justamente essa parte do Valonqar foi cortada da série. Tipo, eu acho que eles já sabiam Sim. como ia acabar, né? Então eles realmente tiraram certas coisas dos livros e, sei lá, às vezes as pessoas pensam que talvez eles não tenham se atentado pra isso, né? Mas eles já estavam meio que bolando ali como seria o final, né, de Game of Thrones, talvez, não sei. Então realmente
Mas até faria sentido porque Valonqar seria em Alto Valeriano, né? É, filho, irmão ou irmã mais nova, né? Ou mais novo. E, tipo, teoricamente quem matou a Cersei foi a Daenerys, né? Embora tenha caído lá os entulhos nela. E a Daenerys é a irmã mais nova dos três lá, né? Do Rhaegar e do Viserion. Essa questão da morte até da Cersei, acho que você achou da morte da Cersei? Eu achei até interessante porque todo mundo tava especulando, né? Que o Jaime ia matar ela, ou que a Daenerys, ou que o Jon. Aí tava todo mundo pensando nisso, né? E na verdade não foi, teoricamente, nenhum deles, né? Na verdade, assim, pra mim quem matou Uhum. ela foi a Daenerys, né? Porque foi ela que causou o desmoronamento. Eu não achei fraco, sei Sim. lá. Foi inesperado, né? É. Tem tanta teoria que eu acharia já meio. Ah, sei lá, meio esperado se. Eu não ficaria tão chocado se o Jaime ou, sei lá, o Jon Snow matasse ela, né? Ou até a mesma Arya. Porque a Arya já tinha matado o Rei da Noite, né? Eu acho que ia ficar muito protagonismo pra ela. Uhum. Cara, é tipo esse negócio que as pessoas esperam que todo personagem tem que ter uma morte fodástica. E tipo, se o personagem foi foda durante a série, ele tem que ter um final digno, uma morte digna. Cara, não existe isso, né? E o George R. R. Uhum. Martin, ele trabalha muito mais com pegar o que é real na vida e transplantar isso pra série, ou pra série de livros dele, né? Então, não necessariamente um cara que lutou muito, viveu muito bem, vai ter um final foda, né? O Tywin morreu cagando, né? Levou uma flechada cagando. É tipo isso, cara. Um guerreiro que lutou 1000 batalhas, venceu todas, um dia morre de desinteria. Essa é o cerne de Game of Thrones. Foi o que o Martin sempre tentou fazer. Então, qualquer final de qualquer personagem não precisa ser fantástico. Nem o final eu acho que precisa ser fantástico, tá? A série não Uhum. precisa ter um final incrível com fogo de artifício. Eu não acharia que ela precisaria ter. É foda que a série ela desvirtuou um pouco do que o George R. R. Martin fez, então é difícil defender ela nesse aspecto. É. Mas, como autor, assim, eu respeito muito a decisão dele de, tipo, não querer simplesmente surpreender o público, mas querer fazer uma coisa verdadeira com a obra que ele sempre criou, né? Então eu acho que isso é muito bacana. Sim, eu acho que a série, pelo menos nessa última temporada, ela tava muito mais preocupada em chocar, eu acho, os espectadores. Ela tem um pecado um pouco nisso. Inclusive, também falando de personagem, né? O pessoal ficou muito puto também com o final do Jaime, né? Porque realmente ele fica nessa coisa de indo e voltando pra Cersei, né? Sendo que nos livros ele meio que já tinha se desvinculado dela. Pelo menos é o que aconteceu até agora, né? Ele realmente já não. Aparentemente não gosta mais dela, né? E talvez até mate ela no final do George R. R. Martin. Mas eu não sei, né? O pessoal achou que destruíram o personagem, né? O Jaime. Pra falar a verdade, eu não me importo muito porque eu não gosto dele, então pra mim meio que foda-se. Eu tinha começado a simpatizar com ele, mas agora eu já tá meio, não tava sentindo tanto apreço, não. The true enemy won't wait out the storm. He brings the storm. Tem a questão da área com o Rei da Noite. Essa questão da área, né? Ter matado o Rei da Noite caiu justamente nessa profecia que eu já citei do Azor Ahai, né? Que apareceu na série. Que foi. Era sempre citada pela Melisandre, né? Que ela achava que o Stannis era o Azor Ahai. Mas ela tava errada, né? Tipo, ela tava errada várias vezes, assim, sobre várias coisas que ela via no fogo, né? E algumas coisas ela tava certa, né? Então, tipo, algumas coisas ela conseguiu fazer, então ficou uma dúvida, assim. Mas na série, pelo menos, a gente pode dizer que eu acho que essa profecia não significou nada, né? Não serviu pra nada. Pelo menos né, foi a área que matou. Ela não tem quase nenhum indício, assim, desses sinais, né? De que ela seria o Azor Ahai. Então, e para mim, na verdade, na minha visão, tirando essa parte de profecias, eu acho que ela seria uma das pessoas mais apropriadas pra matar o Rei da Noite, né? Depois de tudo que ela treinou em Essos, né? Na Casa do Preto e do Branco. E, tipo, eu acho que a série não mostrou muito bem, né? Porque eu acho que foi até meio rápido a estadia dela lá, mas nos livros é um livro inteiro que ela fica treinando, né? Inclusive, tem até outras coisas a mais que ela faz, né? Tipo, acho que, se não me engano, todos os Stark são wargs, troca-peles, né? Que entram em animais. Mas aí eles tiraram um pouco disso, mas eu ainda acho ela uma das mais apropriadas pra matar o Rei da Noite. Eu também acho que sim, cara. Embora a cena da morte do Rei da Noite tenha sido um pouco anticlimática, não tinha como ser feito diferente também, né? A verdade é que eles não Uhum. tinham chance contra o Rei da Noite da forma como foi colocado na série ali. Simplesmente não tinham. É, Então, acabou que foi, vamos resolver isso rápido, sabe?
Então é meio que isso. Assim, é. Assim, se tivesse mais uma temporada, ou tivesse mais episódios, né? Eu acharia interessante se eles tivessem perdido essa guerra contra o Rei da Noite, né? Aí, tipo, alguns Stark sobravam, algumas pessoas lá sobravam e meio que fugiam. Aí ficava meio que tipo um apocalipse em zumbi, sabe? Por um tempo, por alguns episódios. Tipo, podia ter até um time skipping, já que estavam com pouco tempo, né? E aí eles ficavam um tempo aí, na longa noite, né? E talvez eles chegassem lá em Porto Real e os Starks que sobraram, eles faziam meio que um plano pra conseguir matar ele, né? É tipo uma coisa bem mais elaborada. E conseguiam matar ele no final, assim, quando ele chegava em Porto Real. Talvez a Cersei morresse nessa parte. Essa série ela precisava de mais temporadas, não tem como. O próprio Sim. Martin falou que ele queria mais temporadas, né? E se você pensar, isso é uma história que dá muito trabalho, cara. Quantos anos o Martin demorou pra escrever, tá escrevendo esse sexto livro? É um negócio que dá muito trabalho fazer. Os caras não vão conseguir fazer em 2 anos. Então, de certa forma, é uma tarefa muito injusta com eles, né? Tinha que ter uma temporada só pra como a gente vai enfrentar o Rei da Noite, uma temporada só pra Cersei e uma temporada só pra lidar com a Daenerys depois. Talvez aí ficaria bem, agradaria muito mais o público, né? Eu não sei exatamente por que eles tiveram que parar assim de repente, né? Tão rápido, com um monte de coisa ainda pra ser resolvida, mas... eu acho que com o tempo que eles tiveram, sei lá, se a gente for pensar assim, talvez não tenha sido tão ruim, né? Realmente, só uma temporada com tudo que ainda faltava terminar na história, não tinha como. Eu também não tava assim esperando muita coisa por causa disso, né? Era muita coisa pra ser resolvida ainda. Mas pra ser sincero, eu esperava um final bem mais triste do que esse. Ah, sim. Então, eu tava sentindo isso que você falou, cara. Eu não tava com tantas expectativas, então eu até acabei gostando do final, sabe? Então a gente vai pra essa parte, né? Sobre a Daenerys. Que, assim, eu acredito que a história dela foi uma das mais bem feitas, né? Tipo, em comparação ao livro. E justamente essa parte da... Acho que foi lá na segunda temporada que aconteceu na série, né? Que ela teve... Que também acontece nos livros, que ela teve a visão lá na Casa dos Imortais. Que... É aquela visão, né? Que ela entra lá em Westeros, aí ela toca no trono, aí não senta. Aí depois ela sai naquele portão lá da muralha, né? Lá do norte. Enfim, acontece várias coisas. E eles cortaram também algumas partes que tem no livro, né? Algumas visões que ela tem. Eu acho que, apesar disso, algumas dessas visões que não tem na série, eu acho que foram concretizadas, né? Ela viu nessa parte aí que ela tava dentro da Casa dos Imortais, ela viu aquela parte lá que ela liberta os escravos lá de Meereen, se eu não me engano, né? Aí eles ficam gritando Misha, Misha pra ela, né? Tipo, levantam ela. Essa parte ela viu dentro da Casa dos Imortais. Eu acho que não apareceu na série, se eu não me engano. E, enfim, ela viu várias coisas que foram meio que concretizadas na série, né? Tipo, também tem a visão do Bran, lá quando ele toca naquela árvore, né? Lá, quando ele tá com o Corvo de Três Olhos. Que ele vê o Drogon em Westeros, né? Voando assim por cima. Parece que foi exatamente a mesma cena que eles usaram. Não sei se as pessoas se lembram, quando ele teve essa visão, também não lembro qual foi o episódio. Mas enfim, eu acho que tudo que viu na visão aconteceu, né? Então eu acho que, apesar de, assim, ser muito corrido na última temporada, né? Esse desenvolvimento dela como meio que uma vilã, eu acho que ela foi a que realmente teve um final que vai ser parecido com o que ela vai ter nos livros, né? Se não me engano, a última coisa que acontece nos livros, né, na parte dela, é justamente que acho que o Ser Jorah pergunta pra ela o que vai ser, né? Se ela vai ser uma Targaryen diplomática ou se ela vai ser uma conquistadora, né? Aí ela fala alguma coisa assim, né? A última fala dela acho que ela fala tipo, eu escolho, sei lá, eu decidi fogo e sangue, né? Que é o lema dos Targaryen. Então aparentemente ela vai ter um final bem parecido. Ela vai ter um destino meio parecido com esse da série, né? Nos livros. E ela tem, inclusive nos livros, ela tem até mais sinais de ter realmente uma loucura, sabe? Tipo, um problema psicológico. Ela tem algumas mais visões, assim, umas alucinações. Você disse que nos livros ele parece mais que ela é vilã, mas na série nem tanto. Eu acho que na série tem bons sinais, cara. Eu acho que ela teve muitos sinais, assim, de ser uma pessoa mais violenta, né? Só que eu acho que isso não significa necessariamente que ela tem realmente um problema psicológico, como o pai dela tinha, né? Tipo, realmente
Se não dá pra diagnosticar, né? Claro. Mas eu acho que nos livros eles têm como mostrar alguns sinais, né? Como o Aerys, o pai dela, tinha, né? Tipo, ele, sei lá, já tava matando pessoas por nada, né? Ele já tava meio paranoico, assim. Ele não deixava ninguém tocar nele, né? Tipo, ele tava com as unhas enormes, se não me engano, ele não tomava banho, né? Tipo, a Daenerys, ela não teve tantos sinais assim. Ela tinha mais sinais assim de ser uma pessoa mais violenta, né? E, só que até essa parte, né, da história, ela só queimava pessoas, assim, que na nossa visão eram malvadas, né? Então as pessoas nem se tocavam, assim, que ela tava tendo esse desenvolvimento, né? Sim, mas é aquilo, né, cara? Por mais que sejam pessoas com atitudes reprováveis, ainda assim tinha uma certa um resquício ali do que poderia acontecer, né? Eu achei que esse desenvolvimento dela ficando louca na série é muito do tipo quando você combate tanto mal, você tem que tomar cuidado para você não se tornar aquilo que você combate, né? E eu acho que a forma como eles fizeram isso foi uma das poucas coisas que eu gostei, cara. Eu não acho que foi muita gente falando, ah, não tem sentido e tal. Eu achei que foi bem até na série, sabe? Eu não li o livro, talvez no livro isso fosse melhor desenvolvido, mas na série mesmo eu gostei de que fizeram isso, sabe? Uhum. Eu também não achei tão Então, ruim, assim, pelo que fizeram uhum. na série, né? Dá pra ter, assim, uma ligação com as coisas que ela fez antes, né? The King in the North! E tem uma coisa também que eu queria falar, que era que o George R. R. Martin, ele já tinha falado que ele deu dicas pra eles de como terminaria, né, o livro. Só que a gente não sabe se eles seguiram isso ou não, né? Porque eles mesmos falaram que eles não queriam que o Jon Snow fosse a pessoa que matasse o Rei da Noite porque parecia muito óbvio, né? Então isso foi mais um toque deles mesmo, a Arya ter matado o Rei da Noite, né? Então eles podem ter alterado outras coisas também, pra não ficar como a gente já espera que vai acontecer nos livros. Isso é até outro problema, né? Que eles falam assim, ah, se a gente colocar o Jon Snow pra matar vai ser muito óbvio. George Martin não trabalha com isso, se é óbvio ou não. É condizente com a história ou não. É a mesma coisa quando ele falava assim, muita gente falava pra ele que, pô, ia ser da hora se o cão de caça lutasse contra o Montanha no final. E daí ele falava assim, pai, ia ser legal, mas só que não é assim que a vida acontece. Então, não é por causa que é Uhum. legal que vai acontecer, entendeu? Então, esse é um problema, cara. Você tem que se ligar enquanto está fiel à obra, né? O que o D&D devia tentar fazer. Eles acabaram meio que, ah, não, só temos que surpreender ou temos que dar o que os fãs querem. Então, eu acho que isso é um dos problemas, justamente, da série, né? Tá, então agora discutindo especificamente o último episódio, né? Eu acho que no primeiro episódio, no último, na verdade, agora, a gente tem o Jon olhando um pouco como é que ficou as coisas, e daí quando realmente acontece alguma coisa é quando o Jon mata a Daenerys, né? Eu queria saber a sua opinião sobre essa cena, o que que tu achou? Então, eu acho que com tudo que foi feito ali, né, todo o plot que foi feito ali até esse último episódio, eu já tava esperando isso mesmo, sabe? Depois que o que a Daenerys fez, né, eu acho que alguém ia tentar matar ela mesmo. Se não fosse Jon, seria a Arya, né? Também já tinha ouvido alguns youtubers falando sobre isso, né? Tipo, que provavelmente esse seria um final pra ela. Então eu já tava esperando mesmo. Mas eu falo quanto à execução da cena, porque eles tentam colocar meio que um romantismo ali que de fato não existe, cara. Não existiu uma química entre o Jon e a Daenerys, e não existe todo aquele amor que de repente eles tentam colocar como uma coisa pesada. E esse é um dos problemas desse episódio, mas não tem. Eu não senti tanto peso naquela cena, sabe? Eu acho que a Então, a impressão que eu tive foi que o Jon Snow já não gostava mais dela, né? Já faz um tempo já, com as coisas que ela vinha fazendo. E só ela que ainda tava meio apaixonada por ele, né? Ele meio que usou isso mesmo pra matar ela, mas ele ainda se sentiu mal, né? Porque ele é aquela pessoa meio que cheia de honra, né? Tipo, ele já tinha jurado lealdade a ela, então ele acabou traindo ela. Aí ficou se sentindo mal por isso, né? Não sei se foi muito porque ele já era apaixonado por ela. tá. E aí chega após a morte da Daenerys, chega o dragão, né? Eu vi muita gente reclamando dessa cena, mas eu achei muito boa e muito poética. Quando chega o Drogon e ele queima o trono de ferro, né? Porque o que eu entendi com essa cena, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é o seguinte: ele destruiu o trono de ferro e não Jon Snow porque o dragão ele é muito inteligente. E ele percebeu que o que matou a Daenerys não foi o Jon Snow em si, mas aquela busca dela por poder, aquela busca desenfreada por tentar sentar no trono de ferro, por conquistar os Sete Reinos. Foi isso que destruiu ela de fato. Então ele se vinga do trono de ferro, sabe? Não do Jon Snow em si.
É. Não sei se você tem essa interpretação também, ou se você Sim, achou que... foi isso que eu entendi também, né? Hum, Justamente porque ele não, por ele não ser um animal irracional, né? Tipo, se ele fosse, sei lá, um cachorro, talvez ele atacaria o Jon Snow, né? é, Mas como eles têm certa inteligência, né, os dragões, ele sim. escolheu não matar ele e foi embora com a Daenerys. Sim, cara, mas nesse negócio também de dragão atacar o Jon Snow, eu tava esperando isso desde a longa noite. Porque eu tava pensando, bom, o Jon Snow, ele é um Targaryen, ele vai ser resistente ao fogo? Eu achei que aquele dragão de gelo ia atacar o fogo no Jon Snow e ele ia sobreviver ao fogo, não aconteceu isso. E agora eu fiquei esperando a mesma coisa com o Drogon, mas também não aconteceu. Então Pois eu é, não mas sei só se que ele é... O Jon Snow já se queimou, né? Com Já se fogo. queimou? Acho que foi na segunda ou na primeira temporada lá na Grande Muralha, né? Que ele pega uma lanterna, se não me engano, pra tentar salvar alguém. Aí ele ficou um tempo com a mão queimada. É, eu vi uma menina falando isso, falando que é uma lamparina, eu não sei se ela tava zoando. Mas enfim. Pois é. E tem essa questão também, né? Não sei se é interessante falar. Que, pelo menos na série, a Daenerys, eu acho que é bem óbvio que ela é extremamente resistente ao fogo, né? Apesar dela não ser no livro. Só que, assim, eu acho que até na série, não é todo Targaryen que é resistente ao fogo. Eu acho que a Daenerys mesmo na série, ela é uma exceção, né? Nos livros também, o que aconteceu com ela lá, com os dragões, né? Com os Novos Dragões, foi meio que um milagre, assim, né? Foi uma exceção. Os Targaryens no livro, eles têm uma certa tolerância ao fogo, né? Um pouco maior, mas eles não são resistentes, assim. Se tacar muito fogo, eles morrem queimados. Eu tinha ouvido isso. Então, ela ter matado o Viserys lá na primeira ou segunda temporada, sei lá, foi meio sacanagem, né? Porque falou, ele não é um Targaryen porque ele queimou no fogo. Mas, porra, então não é tudo, né? Foi meio uma Pois é. sacanagem dela, né? É, mas aquilo foi algo que ela falou, né? Eu acho que foi mais uma coisa metafórica mesmo. Porque foi ela que falou aquilo, né? Não é verdade, assim, do Targaryen. Eu acho que era a psicopatia dela já ali, ó. Tava desde o começo. Enfim, aí depois disso, Nox, não temos, enfim, eu acho que o principal desse episódio, né, é depois quando todo mundo se reúne pra poder falar sobre quem vai ser o rei, né? Basicamente isso, porque depois quando o Jon ele mata a Daenerys, aí ele é preso, e depois também o Tyrion já tá preso. Então, basicamente o que a gente tem é essa reunião de todo mundo ali pra decidir quem vai ser o rei. E eu pensei que é muito legal porque a gente tem o Samuel ali inventando a democracia, né? Pedindo pro povo votar. Eu vi até umas pessoas que pensaram o mesmo no Twitter. É. O Tyrion também inventando a publicidade, porque o Tyrion fala assim: o que une as pessoas? História une as pessoas. Cara, é igualzinho quando no Mad Men, que é uma série sobre publicidade e tal, ambientada nos anos 60. É a mesma coisa que os caras fazem, os publicitários, cara. Então eu achei muito da hora esse bagulho aí. E aí o Bran é escolhido o rei. É, o que você achou dessa escolha? Sei lá, eu fiquei meio. Fiquei meio. Não sei, é porque eu acho que faz sentido se ele quisesse, né? Porque eu realmente achei que poderiam indicar ele, mas que ele não ia querer. Ele não quis, mas ele foi. Mas assim, falando logicamente, eu acho que faz sentido, né? Se ele, sei lá, não for uma pessoa. É porque eu acho ele meio esquisito, né? Personalidade dele atualmente. Eu acharia meio. Teria um pouco de medo dele. Sei lá, logicamente faz sentido, né? Talvez dali ele é a pessoa mais apropriada pra isso, mas eu realmente não esperava. Também não gostei muito, não. Mas aí eu também não sei quem seria, né? Porque eu achei que nessa hora eles iam meio que trazer à tona aquela questão lá do Jon Snow, ser o filho do Aegon. Do Aegon não, do Rhaegar, né? É, cara, mas se você pensar se o Jon Snow ele vencesse como rei, esse é um negócio que você quer um pouco, mas ao mesmo tempo você não quer, porque é tão, eu não sei. Então eu até gostei de eles terem escolhido o Bran. Eu acho que o Bran ou o Jon Snow era a melhor alternativa em termos de fazer um bom reino e tal, né? Uhum. Eu acho que dali, daqueles que estavam ali, eu acho que o Bran. O Bran era a melhor escolha mesmo. Qualquer outro ali eu acharia muito esquisito. Exatamente, com certeza. Então, no geral, eu acho que eu até gostei desse final, cara. Eu me senti emocionado durante boas partes desse episódio, sabe? E também eu acho que principalmente no final, quando você vê o Jon indo embora, assim, você sente aquele tom de despedida e pensa, caraca, mas não vai ter mais, sabe? Então, é por isso que no Uhum. geral eu gostei desse episódio. Vai ter spin-off Oi? aí.
É, o spin-off, mas é uma coisa diferente, Tem né? 3 spin-offs já, né? Você não vai ver o John, todos aqueles personagens, a não ser que venha um livro. Mas, cara, mesmo que seja o sexto livro, aí tá, você tem um sexto livro, mas mais 10, 20 anos pra esperar pelo outro, né? Aí não tem como, cara. Sendo que o Jorge já tem uns 100 anos, né? Já- Pois é, cara, ele não é imortal, não tem como esperar tudo isso, né? Então eu senti essa parada quase cíclica também, ô Nox, por causa que parece que você tá voltando no começo, né? Quando você tá olhando aquela muralha. Lembra do primeiro episódio, quando chega aqueles caras Uhum. no Castle Black, né? Então dá uma parada É. quase cíclica. Pois é. Falando já sobre isso, né? Sobre os Starks. Sinceramente, eu pensei que fosse morrer mais gente, né? Eu esperava que morresse mais gente na batalha lá contra o Rei da Noite, né? Tipo, pessoas mais importantes do que aquelas que morreram. Porque pra mim ali foi tudo personagem secundário. Tudo coadjuvante, né? Morreram e depois ressuscitaram para a batalha contra a Mas, Cersei. é. Eu acho que nos livros vai morrer mais Starks ainda, né? Desses, não vai sobrar todos esses vivos. É, foda, cara, também, né? Vai ficar uma dramalhada Uhum. sem final, né? Até alguns Uhum. personagens que são muito queridos, né? Tipo a Arya e tal. O... Será que o Tyrion morreria? Talvez, eu acho que sim. A Arya eu não sei muito, né? Porque a esposa do George R. R. Martin disse que não quer que ela morra, senão ela vai se separar dele. Sim, cara, a Arya é muito foda. Eu adoraria um spin-off ou um livro sobre as aventuras da Arya além de Westeros, né? Tipo, sei lá, A Song of Arya. Ia ser muito da hora, cara. É. Eu acho que isso foi uma referência, né? Porque ela era muito fã da Niméria, né? Que foi o nome Uhum. que ela colocou no cachorro. E a Niméria foi uma pessoa que veio. Uma mulher que veio lá de Essos, se não me engano, né? Sim. Aí eu acho que eles fugiram de lá por causa dos. Eu acho que eram Targaryens, eu não sei. Né? E ela viajou de barco até Westeros. Ela é bastante fã dela, né? Acho que foi meio que uma referência, né? Ela meio que virar algo Sim, parecido com ela, né? é um destino muito condizente com a personagem, né? Porque ela nunca foi lady, nunca quis essa vida mais calma ou reinar só num castelo. Ela gosta de aventuras, né? Então é muito condizente com a personagem. No final, cara, eu achei que os finais, a maioria foram bons, né? Foi aquele negócio que a gente tava esperando, agridoce. O Tyrion vira mão do rei pra sempre. O Jon vai voltar lá pra Patrulha da Noite, vai ficar lá pra sempre. A Sansa, eu não sei. Eu nunca gostei da Sansa, sinceramente. Então, quero que se foda a Sansa. Mas eu gostei no mais, Nox. A Sansa eu, tipo, eu sou meio indiferente quanto ela, mas ao mesmo tempo eu também não queria que nada acontecesse com ela. Acho que por ela ser Stark e pra gente ver ela crescendo, né? Tipo, eu ficava meio triste quando eu via ela sofrendo lá com o Joffrey e o Ramsay. Mas eu só queria que ela mesmo saísse do sofrimento. Tipo, eu não me importo tanto assim com ela. No geral, eu nem sei se você falou, você gostou desse episódio, do episódio final? Eu fiquei um pouco meio indiferente, né? Tipo, pra mim tá suficiente. Tipo, com o que eles tinham pra fazer, né? Não tô tão, assim, com raiva, não. O meu sentimento foi quase esse, cara. É uma resignação. É tipo, eu sei que eles não vão conseguir explicar tudo, eu sei que vai ter pontas soltas, eu sei que o roteiro não foi dos melhores, mas eu gostei mesmo assim. Eu acho que esse negócio é tipo isso, cara. As pessoas também criaram uma expectativa que não dava pra alcançar, a não ser com muito mais trabalho, com muito mais anos e tal. Então, fica muito. É uma tarefa ingrata, de qualquer jeito, né? E eu acho que por isso que eu fiquei tão de boa com a série. Nem odiei, mas também, não é incrível, né? Mas também. Eu fiquei conformado com o final, né? Acho que essa é a palavra. A sensação de conformação. É, basicamente isso, cara. Acho que foi interessante o final que deram. Como eu falei, fico conformado com o final, né? Não tô aqui, sei lá, me mordendo de raiva, como tem muita gente no Twitter, tweetando. Mas é isso, né? Achei interessante, apesar de tudo, acho que o desenvolvimento da série foi muito legal, né? Sim, Eu acho que o início e o meio da série foi excelente, né? Apesar de vários cortes que eles fizeram, porque não tinha como colocar tanta coisa na série, né? Eu gostei bastante, apesar de tudo, né? também gostei bastante.
Acho que vai ser uma série que vai ficar meio que marcada pra sempre, né? De certa forma, em termos de TV mesmo, ela vai ficar marcada, não tem como. Toda a grandiosidade que Game of Thrones trouxe pra série é uma coisa que não se tem, não se teve até hoje, né? E acho que o problema principal é na internet, as pessoas sempre tentam levar as emoções aos extremos, né? Então, eu odeio, eu amo. Então, não tem um meio termo, né? Que é basicamente o que eu sinto, que é, tá bom, não é, acabou de uma forma que talvez não fosse o que eu esperasse, mas mesmo assim foi legal, foi bacana. Eu me senti emocionado e acabei gostando no final. E sempre vou ter esse carinho pela série, né? Mas é isso. Essa foi a nossa sincera opinião sobre Game of Thrones, né? Tudo que aconteceu até agora. É, E é isso aí, pessoal. Até a próxima, quando eu puder isso. voltar aqui. Até lá o Alinart vai estar aí postando vídeos de review, É isso aí. falando merda. Pra ouvir merda dos outros. Porque. Só quero terminar falando isso aqui. Que, tipo, o problema que as pessoas têm, Nox, pra ver review de alguma coisa. Porque as pessoas vão assistir uma review, uma crítica de alguma coisa, esperando ver a opinião dela refletida, né? Ela não quer saber a sua opinião. Você tem que concordar com ela, senão tá ruim a review. Isso é um negócio que me deixa É puto. Então, verdade. vamos se lascar. Então é isso. Falou. Falou, até mais. Bala Morgulhos.